Bom, então nós vamos iniciar, né, o nosso trabalho, retomando de onde nós paramos, na nossa disciplina de introdução à filosofia, né? Disciplina que a gente já vem conversando e dizendo algumas coisas importantes sobre ela, necessária, e a gente já vem discutindo questões ligadas a essa disciplina, né? Então, eu vou hoje trabalhar um pouco, nós vamos conversar um pouco sobre o texto que vocês leram e fizeram a síntese, uma síntese muito interessante. Não corrigi todas, nem todas eu li ainda, mas algumas eu li, gostei, outras, né, claro que não, nem todo mundo produz, compreende na mesma, no mesmo ritmo. Então, mas tem algumas reflexões interessantes. O que eu observei, assim, na maioria, nos quase 20 trabalhos que eu recebi, é uma questão, mas a gente vai ter muito tempo para resolver, para conversar sobre isso. E tem uma disciplina, não sei se vocês já estão vendo, geralmente é uma disciplina ofertada logo no início do curso, que é a disciplina de metodologia de pesquisa, né? Métodos de científico de elaboração de trabalhos. Então, a gente chama de metodologia científica, metodologia de pesquisa, tal. Uma disciplina que vai ajudar vocês a organizar as atividades de vocês de forma acadêmica, que a gente chama, né? Estruturar um trabalho, formatar um trabalho de acordo com as normas que a gente chama as normas da ABNT. O que é a ABNT, professor? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas e tem a Associação Brasileira de Redação, que são instrumentos que ajudam o acadêmico a estruturar, a organizar um trabalho de forma acadêmica, científica, de forma formal. Né? Quem já tem uma graduação, acho que tem gente aqui que já tem, né, umas 2 ou 3 pessoas, sabe do que eu estou falando. Mas quem está entrando agora, né, vai passar por esse processo, porque há um direcionamento, há uma forma considerada, não é, acadêmica, científica, padronizada para a elaboração de trabalhos acadêmicos. Então, por exemplo, o tamanho da letra, né, o tipo de letra, o espaçamento de uma linha para outra, como é que faz uma citação. Todos esses detalhes são detalhes que se trabalha na metodologia de pesquisa para aprender a estruturar um trabalho do ponto de vista científico. Né? Então, eu até trabalho com essa disciplina em outro espaço. Não estou trabalhando com ela aqui com vocês. Não dou conta, né? Mas é uma disciplina assim que traz uma base científica no que se refere à estrutura do trabalho. Então eu percebi isso, né? Faltou justificar o texto, uma letra de um tamanho, do outro, mas eu não vou levar isso em consideração ainda, porque vocês farão essa disciplina ainda, ou estarão fazendo nos próximos semestres, mas assim, na medida do possível, a gente vai orientando um pouco sobre essas questões, certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos conversar um pouco sobre o texto que eu deixei para vocês terminarem a leitura e fazerem uma síntese, né? Estou projetando aí o texto para vocês verem direitinho e para a gente conversar. Então, esse é o texto da Marilena Chaui, né, deste livro Convite à Filosofia, da Marilena Chaui. A gente vai voltar a trabalhar com ele hoje. Né? Então, esse texto é uma síntese do pensamento da Marilena Chaui no sentido
da gente pensar um pouco sobre para que filosofia, né? Filosofia para quê? Então, nós fizemos uma leitura aqui compartilhada, fomos um pouquinho, tal, e depois eu deixei para que vocês aprofundassem na leitura e a, fizesse uma reflexão escrita, né? Eu gostaria que vocês pegassem a reflexão escrita de vocês, que está aí no celular, no computador, no caderno, e a gente conversar um pouquinho a partir do que vocês consideraram muito significante. Então, a gente vê aí umas 3 pessoas que pode destacar, não é para ler o texto todo. Você vai destacar, professor, eu achei bastante significante o que a Marilena Chauí nos diz em relação a filosofar para quê. Eu achei interessante esse trecho. Aí do seu próprio resumo, você socializa conosco, viu? Então, para a gente partir daí e dar continuidade. Depois eu vou fazer uma projeção de um material que eu vou apresentar para vocês, que já é falando mais especificamente, né, do nascimento da filosofia, como é que começa a nascer a filosofia como uma área do conhecimento ou como uma forma de pensar, certo? Então é isso. Uma pessoa pode rapidamente dizer, professor, né, tem uns muito bons, então eu não vou apontar, vou deixar vocês à vontade. Uma pessoa que possa dizer, professor, eu gostei quando ela disse isso, porque o texto, até onde a gente leu, foi mais introdução. Depois, ele vem falando da atitude filosófica, né, da filosofia no dia a dia, né, a atitude filosófica é indagar. Então, por que que nós pensamos, por que que nós falamos, por que que nós fazemos as coisas desse jeito e não de outro jeito. Então, rapidinho, alguém pode Professor, socializar conosco. Oi, posso começar? pode. José, Muito bem, José. Diga aí. primeiro boa noite a todos, né? Eu vou socializar aqui uma parte que eu achei interessante do texto, que eu escrevi também com as minhas palavras, né, a minha compreensão, que é a definição que ela mesma dá, né, a filosofia, ela como a forma como ela descreve. Eu achei interessante como ela descreve, dizendo que a filosofia é a arte de viver bem, né, do bem viver. E isso é perceptível porque a filosofia ela nos ensina a viver bem uns com os outros, né? Ela traz ensinamentos, ela traz valores, ela demonstra princípios também, tá? Ela constrói, ajuda a construir as virtudes do ser humano, avaliando também as sensações, as emoções, os sentimentos, né? Tudo que passa na linha do nosso pensamento. E isso eu achei bem interessante, essa colocação dela em descrever como uma arte do bem viver, né? Porque para conviver em sociedade, harmonicamente falando, a gente precisa dessa socialização, dessa compreensão, de se auto-questionar, de se compreender e também ter a empatia com o próximo. Então, eu entendi dessa maneira. Agora, eu vou passar para os colegas. Certo. Mais um colega que queira socializar. Professor, é interessante quando fala da reflexão filosófica, desse movimento, né, que a gente tem que voltar para nós, né, o conhecer, eu entendi assim, no sentido de se pôr no lugar do outro, né, de entender, né, o porquê de muitas coisas, né, ter essa empatia, como a José falou, achei engraçado que a hora que ela falou, eu estava bem na página, né, e tinha até destacado essa questão, né. Então, assim, esse sentimento de voltar, né, me conhecer, a se pôr no lugar dos outros.
Eu já disse para você uma vez. Ok. Certinho, Graciele. Uma outra pessoa para a gente continuar. Posso, professor? Pode. Algo que eu achei muito interessante foi a questão que ele diz, né, que muitas pessoas, os profissionais de outras áreas, acabam ignorando a filosofia, sendo que todos esses estudos partiram da filosofia, e inclusive hoje, né, descobertas, estudos, tudo isso parte de questionamentos. Então, o princípio de todos os estudos são questionamentos. Então, querendo ou não, tem um iniciozinho aí filosófico, né? Em tudo que hoje em dia, na atualidade, ainda está evoluindo. Então, sempre a filosofia está nesse início e acaba injustamente sendo ignorada, né? Boa noite, Vitor. Boa noite, com licença. Com licença. Ok. Eu vim assim que me chamou. Percebi um som no meu Pessoal, tá no barulhinho. Quando você for falar, você liga o microfone. Ah, tá. Acho que é porque passa carro de som, menino grita, panela cai, cachorro late, marido, né, mulher, menino, cachorro e papagaio. Esse trabalho remoto tem isso, né? Enfim. Aí, bem, para fechar aqui, né, o texto vai nos falar sobre atitude filosófica. Talvez aqui vocês tenham tido um pouco mais de dificuldade de compreender. Sobre a atitude filosófica, que é indagar. Alguém disse isso, eu me lembro, foi um rapaz, né, que escreveu, não me lembro o nome dele, mas ele falou sobre isso. Se, portanto, deixarmos de lado, por enquanto, os objetos com os quais a filosofia se ocupa, veremos que a atitude filosófica possui algumas características que são as mesmas, independente do conteúdo investigado. Dependendo do que ela está investigando, vai ser sempre uma atitude de indagação. Então, a filosofia vai se perguntar o que, né? O que das coisas, o como das coisas, o porquê das coisas. Então, perguntar o que a coisa, ou o valor, ou a ideia, enfim, é. Então, ela parte do o que é, né? O que é a coisa, o que é o valor, o que é a ideia. Essa é uma indagação, a princípio, da filosofia. Então, a filosofia, ela pergunta qual é a realidade ou a natureza e qual é a significação de alguma coisa. Não importa qual, se é um valor, se é uma ideia, ela está preocupada em saber qual é a natureza, né? Qual é a realidade, qual é a significação dessa coisa. A filosofia não se conforma com aquilo que está aparentemente colocado para nós. Ela faz a gente ir além do que está posto, do que parece que está resolvido, do que é visível, né? Da aparência. Ela vai buscar a significação, a essência das coisas. E aí ela pode se perguntar também, né, o como das coisas. Perguntar como a coisa, a ideia ou o valor é. Então, ela se pergunta o que é, como é, né? Então, nesse como, a filosofia indaga qual é a estrutura e quais são as relações que constituem uma coisa, uma ideia, um valor, ou seja lá o que for, né? Então, como é que se estrutura isso? Como é que se constrói isso, né? Então, além do que é a coisa, como é a coisa, né? É feita do quê? E depois ela pergunta o porquê das coisas. Perguntar por que a coisa, a ideia, o valor tal, existe e como é. Então, nesse sentido, a filosofia vai perguntar pela origem ou pela causa de uma coisa, de uma ideia, de um valor, né? Então, ela vai perguntar o porquê. Por que isso existe? Como é que isso existe? E o que é isso? Então, ela parte do que, do como, do porquê. Então, a atitude filosófica, ela inicia-se dirigindo essas indagações ao mundo que nos rodeia, né?
Então, e as relações que mantemos com esse mundo. Então, é sempre uma atitude de indagação. Pouco a pouco, porém, descobre que essas questões se referem, afinal, à nossa capacidade de conhecer as coisas. Então, nessas indagações que nós fazemos, está expressa a nossa capacidade de conhecer as coisas, a nossa capacidade de pensar. Por isso, pouco a pouco, as perguntas da filosofia se dirigem ao próprio pensamento. O que é pensar? Como é pensar? Por que há o pensar? Então, eu já disse a vocês, e vou dizer sempre, a filosofia é uma disciplina que não é que ensina a pensar, mas que provoca a pensar. A filosofia não ensina nada. A filosofia instiga a pensar, né? Por isso, pouco a pouco, as perguntas as perguntas que a gente faz sobre as coisas vai se voltar para nós, como disse vocês. O que é pensar? Como é pensar? Por que há o pensar, né? Então, esses questionamentos são questionamentos inerentes à atitude filosófica. Por que nós pensamos assim, né? Ou melhor, o que eu penso? Como é que eu penso? A pensar, a filosofia torna-se, então, o pensamento, interrogando-se sobre si mesmo. Então, o ato de filosofar é quando o pensamento, né, nosso pensamento, se questiona sobre a própria existência desse pensamento. Eu penso. O que eu penso? Por que eu penso assim? A filosofia torna-se, então, o pensamento interrogante, interrogando-se a si mesmo, né? Por ser uma volta que o pensamento realiza sobre si mesmo. Então, a filosofia se realiza como uma reflexão. Reflexão. Entenda, reflexão significa refletir sobre a ação. São aqui de ação e reflexo de refletir. Refletir é pensar. Então, a filosofia nos provoca a reflexão, que é pensar sobre o que fazemos, sobre a ação. E pensar também é uma ação. Logo, a gente reflete sobre o que pensamos. Vocês já pensaram sobre o que vocês pensam? Vocês já pensaram sobre o que vocês pensam? O que vocês pensam no dia a dia? Né? O que vocês pensam no dia a dia? Ah, professor, eu penso em tantas coisas, né? Não vou nem dizer. Por que será que vocês pensam essas coisas e não outras? Cada um de vocês pensa coisa diferente um dos outros e diferente de mim. Por que será que você pensa isso e não pensa outras coisas? E como é que você pensa? Você pensa para o bem, você pensa para o mal, você pensa para si, você pensa para os outros. Como é o seu pensar? Né? E você está pensando o quê? O que você está pensando é de você mesmo ou você está pensando a partir dos outros? Ou você não pensa? Talvez você nem pense. Você tem que pensar sobre o que você pensa. Quando você pensa sobre o que você pensa, isso significa que você está pensando. Portanto, você é um sujeito pensante. Entenderam? Não entendi nadinha, professor. Mas vamos lá. É horroroso isso, mas é bem. Vamos um pouco mais para frente. Vocês já pensaram por que vocês têm esse tipo de pensamento e não outros? A gente vai entender um pouco sobre isso. Rapidinho, vou já terminar. A reflexão filosófica. Reflexão significa o movimento de voltar para si mesmo ou movimento em torno de si mesmo. Já falei, né? Pensar sobre o que a gente faz. A reflexão é o movimento pela qual o pensamento volta para si, interrogando a si mesmo. A reflexão filosófica ela é radical porque é um movimento de volta do pensamento sobre si mesmo para conhecer a si e
conhecer-se a si mesmo para indagar como é possível o próprio pensamento. Então, a filosofia nos faz pensar sobre a nossa existência, né? O que sou eu, como sou eu, qual é a razão de eu ser, né? Não somos, porém, somente esses pensamentos. Somos também seres que agem no mundo, que se relacionam uns com os outros, seres humanos, com os animais, com as plantas, com as coisas, né? Com os acontecimentos. E assim exprimimos as nossas relações, tanto por meio da linguagem como por meio das ações, dos gestos. Por isso, reflexão. Pensar sobre a ação. Mas a reflexão filosófica não é qualquer jeito de pensar. Eu já disse na primeira aula, na aula passada, o pensamento filosófico, a imaginação filosófica, ela tem uma organização. Então, a reflexão filosófica, ela se volta para as relações que mantemos com a realidade, com as coisas, que vai nos induzindo para uma ação que realizamos, né? Para as ações que realizamos a partir dessas relações. Então, esse pensamento filosófico se organiza em torno de 3 conjuntos de pergunta. Vamos fechando. 3 conjuntos. Por que pensamos o que pensamos? Dizemos o que dizemos e fazemos o que fazemos. Né? Então, por que você pensa isso? Né? Por que você diz isso? Por que você faz isso? Isto é, quais os motivos, as razões, as causas para pensarmos o que pensamos, dizemos o que dizemos, fazemos o que fazemos. Daqui a pouco eu vou introduzir um conteúdo e a gente vai entender um pouco mais por que nós pensamos isso e não outras coisas. Bom, o que queremos pensar quando pensamos? O que queremos dizer quando falamos? O que queremos fazer quando agimos? Isto é, qual é o conteúdo ou o sentido do que pensamos? Bom, aqui 3 dias de confusão. Então, o que nós queremos pensar quando nós pensamos? Né? Quando nós pensamos, é isso mesmo que eu quero pensar? E o que nós pensamos, né? O que nós queremos pensar no momento que nós estamos pensando? Alguém me fez pensar assim? Alguém me fez falar assim? Alguém me fez agir assim? Quando eu faço algo, eu estou realmente querendo fazer aquilo? Quando eu digo algo, eu estou realmente querendo dizer aquilo? Qual é o sentido disso? Para que pensamos o que pensamos, dizemos o que dizemos, fazemos o que fazemos, isto é, qual é a intenção ou a finalidade do que pensamos, dizemos e fazemos. Aí vou dizer para vocês que o que pensamos, o que falamos e o que fazemos, na grande maioria das vezes, não é de nós. Pensamos coisas que não queremos pensar. Falamos coisas que não queremos falar. E fazemos coisas que não queremos fazer. Porque nós somos reflexo de uma realidade histórico-cultural que nos fez pensar assim, que nos fez falar assim, que nos fez agir assim. Ou seja, o que nós pensamos nem sempre é o que queremos pensar. O que falamos nem sempre é o que queremos falar. O que fazemos nem sempre é o que queremos fazer. Essas 3 questões podem ser resumidas em o que é pensar, o que é falar e agir. Né? Nossas crenças cotidianas são ou não um saber verdadeiro, um conhecimento? Bem, as nossas crenças cotidianas são sim conhecimentos, mas não pode ser considerado conhecimento verdadeiro, porque não há conhecimento verdadeiro. Apesar de a ciência, que vai ser filha da filosofia mais tarde, se colocar como um conhecimento verdadeiro, a filosofia vai lá e questiona, né? Questiona a ciência. Bem, como vimos, a atitude filosófica inicia-se indagando o que é, como é, por quê,
dirigindo-se ao mundo que nos rodeia e os seres humanos que nele vivem e com ele se relaciona. São perguntas sobre a essência das coisas, o que realmente significa, a estrutura e a origem de todas as coisas, certo? Então, a reflexão filosófica vai fazer todas essas indagações, né? Então, aqui tem o texto que eu pedi para vocês fazerem e tal. Eu queria fazer essa retomada para a gente entender que nós... Cobrança de 15% de imposto sobre lucros e dividendos. Para a gente entender que nós, às vezes, defendemos tanto uma ideia, brigamos por ela, matamos e morremos por ela, sem valer muito a pena. Nem é isso que você quer pensar. Você apenas está sendo influenciado pelos outros. Por exemplo, nesse momento histórico do nosso país, a gente vive um momento conturbado na nossa sociedade. Não só por causa da pandemia, mas também, né, no mundo inteiro. No nosso país, especificamente, estamos passando por um turbilhão de coisas, né, uma política com muitos problemas, os poderes não se entendem, e aí a ciência é colocada em questão, e aí todo mundo, assim, do mais ignorante ao mais sábio, expressa suas opiniões, né? Suas opiniões, defende ideias, morre por ela, sem saber que esse pensamento não é seu, essa ideia não é sua, né? Veja de onde é que está vindo essa ideia, esse pensamento, essa ação que você está fazendo. Você está sendo apenas influenciado por pensamentos, por ideias, por ações. É isso mesmo que você quer pensar? Bom, você vai me dizer que sim, que é isso que você quer pensar, porque foi introjetado na sua cabeça que você tem que pensar isso. Então você vai morrer dizendo, é isso que eu quero pensar, é isso que eu quero dizer. Porque você ainda não conseguiu acionar, né, a sua consciência racional a ponto de dizer, não, peraí, eu estou pensando isso, mas o cara assumir que eu estou pensando isso, eu estou falando isso e fazendo isso não é de mim. Quando ele vai se dar conta disso, é preciso, né, uma análise filosófico-crítica bastante aprofundada sobre a sua situação enquanto ser humano e a situação da sociedade. Então é mais cômodo a gente ir com todo mundo, porque está todo mundo dizendo, está todo mundo pensando, está todo mundo fazendo. É mais cômodo do que você parar e fazer esse exercício de introspecção, ir lá dentro e ver. Peraí, o que eu estou fazendo da minha vida? É isso mesmo? Enfim. Ok? Até aqui nos ajudou o Senhor. Professor, uma dúvida. Uhum. A filosofia é o ato de indagar, né? E quando se acha a resposta, deixa de ser filosofia ou jamais se acha uma resposta? Se acha a resposta. Mas não deixa de ser filosofia. Por quê? Existe um conceito que nós vamos entender mais para frente. Ele vai aparecer com os pré-socráticos e vai se estender ao longo da história da filosofia, e hoje é muito forte, que se chama dialética. Não sei se vocês já ouviram esse termo, é um termo filosófico. Dialética é quando eu tenho um tripé de ideias. Eu gosto de fazer esse esqueminha no quadro, aqui não dá, mas vamos lá. A gente tem uma ideia sobre a coisa, uma ideia. A gente chama isso de tese. Esse dele ficou feio. Vamos lá. Então, a gente tem uma ideia sobre a coisa. Eu chamo isso de tese. É uma tese. É uma ideia que você tem, que você defende. Tese. Essa ideia, ela deve ser criticada, deve ser indagada, deve ser analisada. Essa tese vai passar por um processo de refutação. Eu vou chamar de antitese ou antítese, que é uma espécie de negação dessa tese. Não é negando totalmente, mas é questionando, refutando. Então, eu tenho tese
que é a ideia inicial. Eu tenho antítese, esse anti aí é de negação, de refutação, de crítica, antítese, né? Ou antítese. E quando eu faço essa reflexão, critico essa ideia, eu vou buscar fundamento e tal, que eu estou fazendo a antítese, vai gerar uma outra ideia. Essa terceira coisa a gente chama de sintese, ou síntese. Então eu tenho tese, isso aqui é assunto à prova, mas não é dessa, só mais para frente. Então eu tenho tese, que é a ideia de partida, tese. Aí depois eu tenho antitese, ou antíntese, que é a crítica sobre essa tese, né? E aí no final eu vou extrair uma conclusão da análise que eu fiz. Eu vou ter uma sintese. E essa síntese, terminou o questionamento, acabou, não tem mais filosofia. Não. Essa síntese vai ser uma ideia, passa a ser uma outra ideia, que surgiu dali. Essa sintese, agora eu tiro sim, que é de afirmação, sintese. Sintese é de afirmação, sim, tese. Então eu tiro esse sim e vou ter o quê? A tese de novo. Aí questiono ela de novo, passo ela por um processo de crítica novamente, que é a antitese, e aí depois eu vou ter uma outra conclusão, que é uma sintese de novo. Essa sintese pode se tornar, deve se tornar uma tese novamente, e aí nunca se acaba. Cada vez mais eu vou bisbilhotando as coisas. Sempre vai ter o que questionar. Sempre. Sempre vai ter o que questionar. Entendeu, Graciela? Entendi, mas daí, professor, não sei se eu estou atrapalhando, eu tô... Não. Mas é a mesma coisa que a ciência. Não tem as teses que são apresentadas, aí vem outro e derruba aquela tese, né? Tem os questionamentos, não é bem assim, aí volta novamente. Exatamente. A ciência, todas as ciências são filhas da filosofia. Só que elas não nasceram junto com a filosofia com o nome de ciência. Quando a filosofia nasce, ela nasce sem ser ciência. Ela nasce um pensamento filosófico. Só que, ao longo do tempo, ela vai se desenvolvendo como um campo do conhecimento, e aí ela vai tendo necessidade de estudar as coisas mais especificamente. Por exemplo, as primeiras ciências são as ciências da natureza, né? A matemática, a astronomia, a geometria, né? E depois vem outras ciências, como a questão das ciências sociais, sociologia para estudar a sociedade, antropologia para estudar o ser humano, psicologia para estudar o comportamento, né? A ciência política para entender, entendeu? Então, vão se tornando ciência. Quando a filosofia nasce no século IV, V a.C., ela não nasce como ciência, mas dentro dela já tem ciência, só que ela não se enxerga como ciência ainda. Ela só vai se desmembrar, começar a desmembrar como ciência no período moderno, do século XIV em diante. Na verdade, o século XIV rompe com a idade medieval, que foi suprimida o pensamento, conhecimento, aí século XVI, XVII, René Descartes, John Locke, David Hume, os primeiros cientistas. Aí, século XVIII, tem uma expansão, aí vem, aí até hoje, século XX, iníciozinho do século XXI, a gente tem essa explosão de ciência. E exatamente, a ciência faz esse trabalho, que é originalmente um trabalho da filosofia. Constrói-se uma tese. Aí vem alguém, analisa aquela tese, derruba ela, a partir de um processo de antitese, negando aquela tese, e constrói uma outra ideia, que é exatamente a síntese. Vem uma outra pessoa, um outro estudo mais novo, parte daquilo que já foi produzido, questiona, derruba. Então a ciência sempre vai estar em processo de evolução, sempre vai ter o que questionar. Viu, Graciela? Você tem razão em fazer essa relação com a ciência. Entende?
Ok, gente, mais alguma coisa? Tá acompanhando o E raciocínio? professor, Diga. eu coloquei um esqueminha lá no grupo do que o senhor acabou de falar, viu? Ô, Glória, tem alguém para resumir, né? A gente tem. Muito bem. O pessoal vai acompanhando e depois eu posso ir lá fazer algum comentário. Muito obrigado. Vai ganhar 11, como diz. Certo. Então agora nós vamos partir para um conteúdo que vai dar aprofundamento nisso que nós estamos falando. Nós vamos chamar este conteúdo de a formação do pensamento deixa eu abrir aqui, ocidental. Então, a filosofia, ela nasce... deixa eu abrir aqui. A filosofia, ela nasce na Grécia. A Grécia, e depois ela se expande para Roma, né? E até chegar em nós. Toda a Europa, e depois nós fomos colonizados pelos europeus. Então, a gente diz que o nosso pensamento é um pensamento ocidental, né? Nós não somos do Oriente, nós somos do Ocidente. Somos seres humanos ocidentais. Então, todo o Oriente, melhor, todo o Ocidente foi influenciado por uma forma de pensar. A Europa, que diz que é o berço da civilização, né, faz certo sentido, porque a filosofia nasce na Europa, nasce na Grécia Antiga, né? Então, todos os países que receberam influência da Europa, eles receberam essa influência do pensamento grego, do pensamento filosófico. E nós que fomos colonizados pelos europeus, mais especificamente Portugal, Espanha, né, vieram depois outras nacionalidades, nós também fomos influenciados pela forma de pensar ocidental, grega, né, eurocêntrica, ou seja, uma forma de pensar que vem lá dos pré-socráticos, Sócrates, depois do período medieval. Então, todos nós recebemos influência, por exemplo, do cristianismo, né? Do judaísmo, do qual vai fazer nascer o cristianismo. E aí, de Cristo para cá, pelo menos 2.000 anos, todo mundo, dessa parte do mundo, né, foram influenciados pelos pensamentos cristãos. Então, nós somos... Então, aqui a gente vai entender por que eu penso assim, por que eu falo assim, por que eu vivo assim. Porque nós recebemos influência desse povo aí, certo? Então, eu vou rapidamente fazer uma introdução. O próprio tópico aqui já diz a formação do pensamento ocidental, os mitos e a origem do pensamento filosófico. Então, a gente não vai dar muita ênfase para os mitos, vou apenas destacar aqui algumas coisas, temos um pequeno vídeo para a gente entender que a filosofia nasce da Grécia Antiga a partir dos mitos. Ela nasce como uma forma de romper com os mitos. Os mitos é uma forma de pensar que não era sistematizada, que não era organizada como é a filosofia, certo? Vamos lá. A filosofia ocidental é um tipo de pensamento radical e rigoroso. Radical e rigoroso. A ideia de rigor e radicalidade aqui não são no sentido de que a filosofia ocidental tem dogmas, né? Dogmas são verdades absolutas, né? Essas verdades absolutas, elas não prevalecem na filosofia, porque nenhum conhecimento não está sujeito de crítica. Todo conhecimento está sujeito à crítica. Então, essa disposição, ela procura também dar conta de várias possibilidades que aborda acerca do real. E nesse exercício de compreender
de trazer à consciência o fato de que há vários modos de dizer o real. Então, a filosofia vem rompendo aí com uma forma de pensar, e aí que era muito fabulosa, que era mítica, que era invenção, que exatamente os mitos. Então, a filosofia vem com uma forma de pensar rigorosa e radical. Não porque o conhecimento filosófico seja verdadeiro, puro e acabou. Não, rigoroso no sentido de que é sistematizado, tem fundamento, é racional. Bom, por causa da colonização europeia das Américas, nós somos americanos, né? A gente precisa entender isso. Eu tenho muita dificuldade para dizer isso, né? Então, nós somos americanos da América do Sul ou da América Latina. Se falar do ponto de vista geográfico, a gente está na América do Sul. Se falar do ponto de vista cultural, étnico, a gente está na América Latina. O que é América Latina, professor? São os países que falam uma língua derivada de uma antiga língua que é o latim. O português, o espanhol, ele é derivado de uma língua antiga, né, que é o latim. Então, todos os países, hablante, como fala no espanhol, hablante de línguas que derivam do latim, estão no que a gente chama de América Latina. Então, nós somos latino-americanos da América do Sul. A América Latina, ela pega um pedaço da América Central, até toda a América do Sul. Então, os países vizinhos, todos aqui são América do Sul. Então, a gente sabe que tem a América do Norte, Estados Unidos, Canadá e tal. Depois tem a América Central, México e tal. Inclusive, ali o México, né, parte já é América Central, e como foi influenciado pelo latim, fala espanhol, né, é também considerado latino. Pois bem, ainda que é de modo inferiorizado e colonizado. Então, por causa da colonização europeia das Américas, nós também fazemos parte, ainda que de modo preconceituoso, inferiorizado, mas nós fomos colonizados, né? Então, recebemos essa influência do Ocidente europeu. E assim também somos herdeiros de um legado que a filosofia grega deixou para o pensamento ocidental. Ou seja, a gente também recebe essa carga, né, filosófica da Grécia. Para conhecer qualquer coisa, para se conhecer algo, temos consciência, é fundamental termos a consciência, a consciência de que somos ignorantes. Para conhecer qualquer coisa, a gente precisa ter claro de que somos ignorantes. Não ignorante burro, ignorante de que desconhece, de que ignora alguma coisa. Todos nós ignoramos muitas coisas. Ninguém sabe de tudo. E foi a partir dessa ideia, dessa certeza de que somos ignorantes, que as questões filosóficas elas tomaram impulso na Grécia Antiga. Né? E tomou toda essa dimensão na vida prática e na formação do pensamento do homem ocidental. Ou seja, o homem, se colocando numa situação de ignorante, ele vai em busca de um pensamento racional, organizado e estruturado. Né? Então, nesse sentido, se posicionar como ignorante é fundamental. Daí a importância de nos reconhecermos como ignorantes. Se nós não nos percebermos como ignorantes, não conheceremos coisa alguma. Portanto, todos nós precisamos nos colocar numa posição de ignorante. Como assim, professor? E essa ignorância? Que ignorância é essa? Certo, vou falar 3 tipos de ignorância e vocês vão ver em qual é o tipo que vocês se encontram. Mas, agora,